E daí eu pensava assim, o meu nome é uma palavra norueguesa, quer dizer sobrevivente. E foi a minha avó que me deu esse nome. Eu falei, bom, então foi profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu. Então qual é a minha função? Eu tenho que criar uma ponte entre o Brasil que existia e o Brasil que pode vir a existir daqui a 2 ou 3 gerações. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu não vejo outra coisa que se possa fazer. Porém, quando houve, vamos dizer, esses movimentos populares em 1913, o pessoal se assanhou muito para subir ao governo. E eles não entendem a diferença de governo e poder. Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Né? Então, para ter o poder, a resposta é aquilo que dizia o Zé Dirceu. Trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Ou seja, você arregimentar a massa, discipliná-la e criar uma militância organizada. Aí você tem poder. Agora, se você no entusiasmo do momento você conquista postos eletivos, você não tem nada. Você pertence à elite impotente brasileira. Eu vou lembrar a vocês o que eu já tenho dito. A mídia brasileira, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todos os grandes órgãos de mídia, não alcança 1% da população. O que significa que a mídia brasileira não faz a cabeça da sociedade. Ela é apenas o órgão interno da própria elite. A função dela é preservar a elite contra a penetração de ideias perigosas de fora. E é só isto que funciona no Brasil. Isto é o poder brasileiro. É uma elite covarde, inepta, incapaz, ladra, desonesta, mentirosa, que se protege contra o povo. É só isso que ela consegue. Ela não consegue nem dirigir o povo. Mas as ideias que vêm do povo ali dentro não entram. E como ensinava Platão 2.500 anos atrás, nenhum movimento popular consegue jamais vencer uma tirania se não ganha o apoio de uma parcela substantiva da elite. Não tem esta campanha, né? Não tem esta parcela. Então fica o povo gritando totalmente impotente de um lado e mesmo elegendo um presidente não manda nada. Não foi por falta de aviso. Eu disse que isso ia acontecer e eu dizia o seguinte, vocês conquistarem, por exemplo, um grêmio de faculdade ou uma redação de jornal é infinitamente mais importante do que vencer uma eleição presidencial ou eleger um senador, mas era a mesma coisa que falar com a porta. O pessoal não tem conhecimento de ciência política, de estratégia política, nada. Então voltamos ao ponto. O que é para fazer agora? Vamos todos ocupar o ministério, reformar o Brasil. Estão tudo louco. Eu já falei e repito. Vocês já viram tudo que nós conseguimos fazer de fora do governo e o nada que vocês conseguem fazer de dentro dele? E não aprenderam nada ainda com isso? Ou seja, nós temos que voltar ao nosso trabalho cultural, criar uma nova cultura brasileira, elevar o nível, não tentar dirigir a política sob aspecto nenhum. Agora, o Brasil está tão imbecil que quando o presidente me sugere um ministro, eu indico o ministro, eles acham que eu estou querendo dirigir o governo. Porque esta é a concepção deles. O governo, por exemplo, é tudo. Né? E eles, quem tem o governo tem tudo. Olha, quem tem o governo não tem nada, meu Deus do céu. Poder é controlar a massa. Eu já contei para vocês a história do Guilherme Afife Domingos. Eu sempre gostei muito dele, é um bom sujeito, etc. Ele estava criando em São Paulo uma liderança empresarial poderosíssima. Né? Daí o que fez? A Dilma convidou ele para ser ministro. Acabou com a carreira dele. Né? Ele tinha tudo, saiu com nada. Né? Do mesmo modo, vocês já acompanharam a carreira do Ciro Gomes? O que aconteceu com o Ciro Gomes? Virou ministro. Acabou. Não entende nada. A pessoa tem a idolatria do cargo. Então, você vê, se você pegar o chefe do narcotráfico e oferecer para ele um ministério, acaba o narcotráfico. Agora, o cara do narcotráfico ele tem poder, que são pessoas que o obedecem. Pessoas na sociedade. Esse é o trabalho de base, porra. Então, a única coisa a fazer é levantar a cultura e para aqueles que têm pretensões políticas, é o trabalho de base, quer dizer, organizar lideranças dentro da população, dentro da sociedade, como os comunistas sempre fizeram, porra. Né? Não há outra coisa a fazer.
Alguém pergunta, Diego Rothschild pergunta, vereador tem potencial para iniciar alguma mudança? Mas meu, não precisa ser vereador, você pode ser presidente de um sindicato, pode ser diretor de uma escola. Porque, veja, esta luta ela não se trava no domínio do governo, do legislativo e do executivo. Não é aí, é na sociedade. Se eu estou dizendo que o fronte principal é o fronte cultural, tá certo? Então está dito aí, onde está o fronte cultural? Onde quer que alguém fale a língua portuguesa no Brasil, está lá. O fronte cultural é para lutar na escala pequena, gente. Por isso tem uns meninos que apareceram e disseram, nós vamos conquistar a UNE. Eu falei, isso é mais importante do que derrubar a Dilma. Se eu conquistar um sindicato, conquistar uma escola, uma igreja, uma redação de jornal, aí é que está a luta. A Dilma é um símbolo. Você vai tirar um símbolo e botar outro. Vamos dizer, o pessoal que só entende a política na dimensão oficial, do executivo e legislativo, né? Então isso é oficialismo. Agora, a política os comunistas sabem que a política substantiva não está aí. É por isso que muitos deles concordam em tirar a Dilma. Falam, tudo bem, se quer impeachment, nós fazemos impeachment, não tem problema. Aqui, tendo em vista toda essa informação, para onde eu conseguiria ver as saídas? Pergunta da Gláucia. Muito bem, a saída é longa e demorada e ela está no combate corpo a corpo. Isso aí é como no, sei lá, no Batalha de Canudos ou na Batalha de Hue no Vietnã. É casa por casa, não é nem casa por casa, é cômodo por cômodo. Não adianta tentar tomar a cidade, você vai ter que tomar o banheiro, a cozinha, tá entendendo? É no pequeno, gente. Eu estou falando isso aí faz anos. Mas todo mundo quer só a política. É o oficialismo. É, vamos dizer, uma limitação do pessoal da direita e é uma arma na mão da turma da esquerda. Eles sabem que o pessoal aqui pensa de maneira oficialista, então vai sempre entregar o protagonismo para a classe política. Ora, a classe política eles dominam. Não 100%, mas dominam, né? Tem uma pergunta aqui, mas fale bem alto. Isso que você está respondendo para ele se aplica a lutas como combate contra a doutrinação nas escolas, grupos próprios? Não é nas escolas, é em cada escola. Né? Seu filho está numa escola, você vai lá e vence os caras lá, naquela escolinha. Né? Esqueça a política maior que aparece na Rede Globo. Não é lá que se decidem as coisas. Você veja que em 1964, quando o Partido Comunista aderiu à estratégia gramsciana, eles lançaram um movimento enorme para conquistar as sociedades de bairros, né? Uma por uma, e os sindicatos, um por um, e as igrejas, e as escolas, uma por uma, e trabalharam nisso 40 anos, e chegaram ao poder, e dominaram tudo. Agora, você quer tirar os caras assim, você tira os caras de Brasília, resolveu? Eles saem de Brasília e estão no resto da sociedade. Então, se os caras levaram 40 anos, eu digo, bom, sei lá, vamos deixar por 20%, 8 anos. Faço 8 anos desse trabalho, em cada escola, em cada sindicato, em cada igreja, e vocês verão os frutos. Agora, se todo mundo quer um resultado imediato, eu digo, bom, se um lado tem paciência e o outro é imediatista, mas qual que vai ganhar? Então, já expliquei que para você ser um sujeito, agente histórico, as suas ações têm que durar mais do que a duração da sua vida. Então, se você trabalha para ver o resultado em vida, você não vai conseguir nada. Claro, o horizonte de consciência está limitado temporalmente. Mas é a próxima eleição, digamos. Eles sabem que o pessoal pensa assim. E eles contam com isso. A tartaruga fabiana. É a famosa tartaruga fabiana, tá entendendo? Né? E daí surge um outro. Respondendo a uma pergunta que foi feita aqui no intervalo, surge um outro aspecto. O pessoal comunista e afins, eles têm o sentimento de participar de um gigantesco movimento histórico. E isso dá uma grandiosidade épica à vida de qualquer idiota. Só que é o seguinte, eles têm toda a razão, porque eles estão fazendo isto mesmo. É um movimento grandioso que está dirigindo o curso da história. Claro, com erros e tropeços, mas no grosso está indo para lá. Então, eles só não sabem, primeiro, que o objetivo não é para ser atingido, o movimento é para continuar para sempre. Segundo, o pouco dele que é atingido cria uma economia fascista e um regime totalitário. E como todo regime totalitário, será
moralista, repressor, tá certo? Intimidante o tempo todo. Mas que eles estão participando de uma coisa épica, estão. Agora, em face disso, chega o liberal com argumentinho de eficácia econômica, por exemplo. O que acontece? Ele já posa de cínico, porque nós aqui estamos falando de grandes ideais, né? Coisa maravilhosa para a humanidade inteira, e você está falando apenas de lucro. Está demonstrando que o seu modo de ganhar dinheiro é mais eficiente. Nós estamos interessados em ganhar dinheiro, nós estamos interessados, vamos dizer, na transformação da humanidade. Então quer dizer que esse sentimento de participação que eles têm é inteiramente verdadeiro, traduz a realidade da posição deles. E ninguém poderá fazer face a eles se não tiver um sentimento de participação igual ao contrário. Não é com argumentinhos econômicos ou com argumentinhos jurídicos que você vai vencer isso aí. É preciso ter um ideal igualmente grande, só que uma coisa real e realizável. Né? Por exemplo, uma sociedade liberal culturalmente cristã. Isto é realizável. Não é uma sociedade cristã, um governo cristão. Não. A sociedade liberal com cultura cristã predominante. Então por isso que eu digo, o combate central não é na esfera política, mas na esfera cultural. A ideia de uma sociedade cristã é um projeto revolucionário também. E vai terminar no quê? Num regime fascista, evidentemente. Né? Então, não é a sociedade que tem que ser cristã, são as pessoas que têm que ser cristãs. A massa da população. Assim, vamos dizer, os valores cristãos predominarão, tá certo? Sem precisar dominar diretamente o Estado. Está entendendo? Sem precisar reformular a economia para ela ser mais cristã. Eu não acredito em economia cristã. A economia é regida por aquelas leis que a economia austríaca percebeu. Não tem nada a ver com... É a mesma coisa que você querer uma anatomia cristã, ou fisiologia cristã. Não existe. É? Agora, a fisiologia funciona de acordo com a lei da fisiologia, mas o dono do corpo pode ser o cristão. Então, o que importa é o cristianismo predominar na cultura, na sociedade, não nas leis, não no governo, não no Estado. Em 2015, ainda na época das manifestações, antes de elas se tornarem uma solicitação pelo impeachment, o senhor escreveu um artigo, que agora eu não recordo o título, mas que falava de uma pesquisa da CNT que denunciava a queda da confiança de todas as instituições brasileiras, né? Inclusive as Forças Armadas naquele momento. E, se não me engano, de 50% para algo em torno de 15%, algo do tipo. E o senhor falava exatamente a respeito de que toda essa manutenção do estamento burocrático só pôde atingir um sucesso por causa que as duas fontes de opinião, eram o Estado e o Beautiful People, né, eles estavam mancomunados. Só que, naquele momento, parecia que as pessoas deixaram de confiar tanto em né, o governo, quanto nos outros, né, nas pessoas bonitas, na mídia e tudo mais. Então, esse déficit de compreensão de opinião me parece que seja algo que atinja que estão se candidatando a assumir o lugar dessas pessoas bonitas, né, e não atinge, de certa forma, a população inteira, né, mas talvez não atinja nem a maior parte da população, mas são justamente as pessoas que são atingidas, são esses candidatos as pessoas bonitas de hoje, que se metem a agir politicamente sem entender nada, né? Há esse problema de uso das vias institucionais por esses novos candidatos de ocupação. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: muitas pessoas que hoje se candidatam a isso, a ocuparem esse lugar, defendendo isso com base numa noção que, a meu ver, eles utilizam como figura de linguagem, que é a noção de ocupação de espaços. Todo mundo hoje diz, eu vou fundar um partido político, eu vou me candidatar a isso, vou me candidatar a aquilo, para ocupar espaços, né?
E quando a gente diz, olha, não é bem assim e tal, tem que ir por outra via primeiro, as pessoas dizem, mas o Olavo diz isso, o Olavo diz que é para ocupar espaço. Então, se o senhor pudesse esclarecer um pouco a respeito dessa sua noção, que o senhor fala sempre, né, vem falando há tanto tempo, de ocupação de espaço, à luz disso aí, né, que não adianta se candidatar a substituir essas pessoas bonitas, eu acho que valeria a pena dizer alguma coisa sobre isso aí. Olha, em 2015, nas manifestações de 2015, pelo menos, uma coisa estava muito clara. O povão nas ruas estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E os líderes e formadores de opinião não estavam entendendo nada. Por que isso acontece? Olha, eu acredito que existe um negócio que chama-se senso comum, não no sentido gramsciano. Gramsci entende como senso comum só aquilo que a população seria a opinião dominante, a opinião média. Mas eu entendo que existe senso comum num sentido mais profundo, que é a simples sanidade da percepção humana. Ninguém consegue destruir isso completamente. Nenhum governo jamais conseguiu, nenhuma campanha de propaganda jamais conseguiu. Você não consegue impedir que as pessoas vejam o céu azul, a grama verde, que os ovos são ovais, que as galinhas não dão leite, etc, etc. Ninguém jamais conseguiu trocar isso aí. Então, isso quer dizer que numa massa de população, em geral, ela tem uma visão realista das coisas. Ela é esquemática e é pobre, mas é verdadeira. E o pessoal que tem, às vezes, uma visão sofisticada, ela é sofisticada, mas é falsa. E foi exatamente o que aconteceu. Tem aquele famoso adágio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu tenho um amigo meu que dizia, o pior é quando o discípulo aparece e o mestre não está pronto. E foi exatamente o que aconteceu. Você tinha uma massa implorando por uma liderança e a liderança só falando abobrinha, meu Deus do céu. Uns por interesse, outros por burrice autêntica e outros por pura confusão mental. Então, uma situação francamente revolucionária, que era assim, o grande capítulo da Revolução Brasileira, porque a história brasileira é a história da Revolução Brasileira, é a história do conflito entre o povo e o estamento burocrático. Isso aí, para mim, o Raimundo Fauro matou a charada de uma vez para sempre. Então, ali era um grande momento da Revolução Brasileira. Mas precisava um cara, sei lá, com a estatura do Lenin, digamos, para conduzir o processo. Não havia. Não seria um Lenin comunista, mas estou falando não pela ideologia, mas pelo talento organizador. Faltou isso aí. Quer dizer, o pessoal não lembrou sequer, vamos dizer, de cadastrar pessoas na rua. Você reúne um bando de pessoas, você não pega nome, endereço dos caras, deixa todo mundo ir embora. Mas isso é muito amador demais, né? Então, este foi, vamos dizer, o primeiro problema. O segundo, quando falo o negócio da ocupação do espaço, eu falo realmente da ocupação do espaço, não sou eu que falo para o Antônio Gramsci, eu estou só explicando o que eles estão fazendo, que eles chegaram ao poder através da ocupação de espaços. E se você não desocupar os espaços que eles ocuparam, eles vão ficar lá. É uma coisa muito simples. Só que, aonde eles começaram a ocupar espaço? Foi no Congresso? Foi na política? Foi nas prefeituras? Não. Foi na mídia, no movimento editorial e nas universidades. Por quê? A liderança política daqui a 30 anos é a liderança estudantil de hoje, meu Deus do céu. É a coisa mais simples do mundo. Toda a nossa classe política vem das universidades. Então, sem mencionar aquele famoso dito do Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política do país que primeiro não esteja na sua literatura. É lógico, aquilo que você não consegue nem imaginar, você não consegue fazer. E onde está a imaginação? Está na literatura, nas artes, etc, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Todo mundo está desesperado, querendo uma solução rápida. Não é isso? Mas, nessa hora eu lembro a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Tudo o que nós queremos vai ser muito complicado, vai demorar muito tempo, mas nós devemos isso aos nossos filhos e netos. Quer dizer, esqueçam que a coisa vai melhorar no seu prazo de vida. Não estamos trabalhando para a nossa vida, estamos trabalhando para os nossos descendentes. E olha, isso já é honra demais, hein? Se quando eu ver tudo que estou fazendo, eu nem mereço estar fazendo o que eu estou fazendo. Quem sou eu? Diz que Deus não escolhe os capazes, ele capacita os escolhidos. Então, não tinha ninguém para fazer, então pegou o tal do Olavo e falou, vai você mesmo, ninguém quer fazer, vou eu, pô. Então, é uma honra muito grande eu estar fazendo tudo isso. Mesmo que eu não consiga nada, o simples fato de fazer
é mais do que eu mereço.